Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom a gente poder se reencontrar mais uma vez nesta manhã, que despertamos com o sol brilhando sobre nós, e este sol nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a tristeza, a Bíblia diz que ela pode durar apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa manhã de quinta-feira seja uma manhã de renovo, uma manhã de esperança no seu coração. Eu não sei acordado por que barulhos de problemas, de preocupações, de medos, de angústias você acordou neste feriado. Mas independente de quais sejam os ruídos todos que estão aí martelando no seu pensamento, no seu coração, eu louvo ao Senhor por Ele te trazer a esse nosso encontro aqui, porque certamente o Espírito de Deus quer falar ao seu coração, quer abençoar a sua vida, viu? É uma alegria, enquanto o povo todo vai conectando aí, vai se achegando, você vai compartilhando, vai marcando alguém, vai mandando esse link para as pessoas que você conhece, no seu Facebook, no seu WhatsApp, e juntos vamos desfrutar desses momentos, Hoje será uma quinta-feira muito especial, viu? Porque a palavra devocional que nós vamos ter hoje será mais do que só uma palavra devocional, Nós vamos fazer um estudo bíblico aqui, bem bacana, no Evangelho de João, capítulo 21, e esse texto já faz parte do contexto da nossa exposição, Há alguns domingos nós começamos a pregar versículo a versículo, expositivamente, do Evangelho de João, nos cultos matutinos, nos cultos de domingo pela manhã, e nós caminharemos nessa nossa empreitada, de juntos aprendermos e refletirmos o Evangelho de João até quando nós terminarmos o último versículo. E eu não sei quanto tempo vai levar, Considerando que nós levamos 1 ano e meio estudando Romanos, levamos mais 1 ano e meio estudando a carta aos Efésios, e o Evangelho de João é tão lindo, tão rico, tão profundo, que eu não posso prever quando nós vamos terminá-lo, Nós já começamos, já tivemos 4 episódios do Evangelho de João, estamos no versículo 5, mas hoje vamos dar um salto até o capítulo 21, e é por isso que eu convido você a marcar as pessoas e a chamar quanto mais pessoas você puder, porque eu acho que eu creio, eu creio, pelo nome de Jesus, pelo poder de Cristo, pelo Espírito Santo que nos reúne aqui nesta manhã, que o Senhor tem algo a dizer ao seu coração, sobretudo para trazer a você esperança, sobretudo para famílias da nossa comunidade que estão vivendo momentos de preocupação, com entes queridos que estão internados, que estão diagnosticados com Covid-19, e sempre os corações são tomados de muita ansiedade. Que esta palavra possa também, até o finalzinho, fica até o final, viu? Porque lá na frente há uma lição especial que o Senhor nos dá a respeito das nossas ansiedades, das inquietudes da vida. E é natural que nós tenhamos medo, é natural que nós tenhamos insegurança. Não se aflija por isso, mas também faz parte deste caminho que nós sejamos acompanhados pelo consolo do Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, E nós estamos aqui no capítulo 21 de João, mas desde o capítulo 14 em diante, que Jesus a todo tempo começa, e especialmente no capítulo 16, Jesus vai lembrar os discípulos, ou vai anunciar a eles, melhor dizendo, que quando ele fosse ao Pai, ele enviaria o Consolador, de modo que o seu coração esteja debaixo deste consolo. E a palavra do Evangelho grego, escrito em grego, que está nesse texto sobre o Consolador, diz que ele é o Paráclito. O que era um Paráclito? O Paráclito era alguém, não era exatamente um advogado, era um ajudador, era alguém que ao lado da pessoa se colocava com ele diante de um tribunal
para dar a ele o suporte emocional e a sustentação necessária, psíquica, emocional, para que ele pudesse ali apresentar a sua defesa ou não se abalar tão profundamente diante da dureza, né, de um processo jurídico. E o paráclito era esse que se colocava ao lado do réu como seu conselheiro, como seu ajudador, como aquele que o sustentaria nos momentos mais cruciais daquele caminho. E é essa expressão que Jesus usa para falar do Espírito Santo. Ele é aquele que Deus coloca hoje ao seu lado, no seu coração, para poder sustentar você nesse momento difícil que talvez a sua família e você esteja passando, viu? Vamos nos preparando na medida em que mais gente vai entrando. Estou vendo aí as conexões, estou acompanhando, como também estou acompanhando e vendo aqui os seus comentários. E na medida que você quiser interagir, viu, pode postar. Naturalmente, eu não estarei olhando para a tela o tempo todo, mas eventualmente estarei acompanhando aquilo que você estiver compartilhando aí, dividindo, especialmente no final, para nós fazermos um momento de oração. Repito, viu? Curte aí, marca as pessoas, vai dando o seu joinha aí, na medida em que a gente for assistindo o vídeo e que você for se sentindo abençoado por ele, tá bom? Aleluia! Vamos lá, vamos então começar o nosso texto, que está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler esta história até o momento do versículo 17, onde Jesus conversa com Pedro, e este será o diálogo central da nossa reflexão nesta manhã. Mas a gente vai passar por cada verso do capítulo 21, porque eles trazem a nós lições muito, muito relevantes, né? Muito importantes. Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou projetar na tela para que juntos a gente acompanhe a leitura desse texto, e você vai poder então estar junto comigo aí no acompanhamento do texto e na leitura, viu? Diz assim o texto do Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos lá para o começo, exatamente aí. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai.
E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é muito precioso, né? O texto começa dizendo: e depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mesmo que você vai encontrar na Bíblia como Lago de Genezaré ou o Mar da Galileia, né? Ele tinha vários nomes ali naquela região e os evangelistas em alguns momentos vão citá-lo de modo diferente, mas nós estamos falando do mesmo lugar. Nós estamos falando do mesmo mar, por exemplo, onde pela primeira vez Pedro havia encontrado Jesus e também havia passado uma noite sem pescar nada. E Jesus, pela manhã, mandou que ele jogasse a rede do lado direito do barco, e assim ele veio com uma pesca maravilhosa. E desde aquele dia Pedro passou efetivamente a seguir Jesus, havendo deixado as suas redes, havendo deixado a sua atividade principal de ser pescador para tornar-se discípulo do Mestre. Ao lado dele, Tiago e João, que também eram pescadores da mesma região, filhos de um empresário da pesca ali, dono de alguns barcos, né? De uma cooperativa de pescas ali do Mar da Galileia. E André, seu irmão. E agora, quando o texto diz depois disso o quê? A primeira coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, é que nós estamos na Páscoa. A Páscoa não terminou para nós cristãos. Durante os 40 dias que se sucederam à ressurreição, a ressurreição foi sendo uma manifestação contínua. A ressurreição foi sendo uma manifestação presente na vida dos apóstolos, cotidianamente. A minha conexão caiu. Bom, estas coisas de internet, né, que nós vivemos, eu estou aqui tentando me resolver com a internet, espero que já volte. Vai cair. Bom, eu vou continuar, porque quando a conexão ela se estabilizar, vocês vão acompanhar aí continuamente, né? Deixa eu só me recolocar nas telas aqui adequadas.
não sei se está sendo só aqui no meu link, mas vamos lá. Então, nós estamos na Páscoa. A nossa Páscoa não terminou, porque a ressurreição foi se tornando evidente a cada dia, a cada instante, que Jesus ia se manifestando. E já era a terceira vez, diz o texto, que Jesus estava se manifestando aos discípulos. E nós estamos vivendo já mais do que uma semana após mais do que uma semana após a ressurreição de Jesus. O fragmento anterior do capítulo 20, ele diz que passando 8 dias eles estavam reunidos e Jesus se manifestou diante deles. Então, já havia se passado mais de 8 dias, porque 8 dias depois da ressurreição, no domingo seguinte, Jesus se manifestou no meio dos discípulos, né? Quando eles estavam sozinhos naquele cenáculo. E depois, uma segunda vez, Jesus se manifesta a eles quando Tomé estava presente. Da primeira vez Tomé não estava e da segunda vez sim. E agora, nós não sabemos exatamente quantos dias depois isso está acontecendo, mas eu suponho que sejam alguns dias, porque os primeiros eventos da manifestação da ressurreição, eles aparentemente se deram em Jerusalém, e agora nós já estamos com os discípulos de novo na Galileia. Já haviam retornado a Galileia, segundo o relato aqui de João, e Jesus se manifesta a eles pela terceira vez. Então, qual o momento que nós estamos vivendo? O momento de mais ou menos de 1 a 2 semanas, eu suponho, após a ressurreição. E esse é o período que nós ainda celebramos a Páscoa, né? Pelo menos durante 50 dias após o domingo pascual, nós estamos em tempo de Páscoa no calendário litúrgico cristão. E esse tempo só termina para nós depois no 50º dia, que é quando nós celebraremos o Pentecostes. E aí um novo tempo litúrgico estará sendo celebrado. De modo que a Páscoa não acabou. Nossa Páscoa não é coelhinho, nossa Páscoa não é dar os ovinhos de Páscoa durante as celebrações do final de semana de Páscoa, mas a nossa Páscoa, sobretudo, ela é celebrar a ressurreição, e a ressurreição é um evento que foi sendo evidenciado, né? Foi sendo testificado e testemunhado nesses 40 dias que Jesus caminhou ressurreto ainda na terra e se manifestando aos seus discípulos. Paulo relata muito bem o histórico de quantas pessoas Jesus pelo menos se manifestou ali no texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Então, nós estamos nesse momento aqui. E eu vou então refazer a leitura com você a partir de alguns fragmentos desse texto. O primeiro fragmento é que no versículo 3, Jesus, que aparece aos discípulos, ele diz, Pedro, que está reunido com outros 6 discípulos, ele diz, eu vou pescar. Vou pescar. Essa é uma palavra muito, muito interessante do apóstolo Pedro, né? Eu vou pescar. O que Pedro está querendo dizer com esta palavra? O que move Pedro a de repente levantar? Eles haviam voltado para casa e agora dizer, eu vou pescar. Há muita coisa envolvida no sentimento que leva Pedro a tomar esta decisão ali naquele momento. Há muita coisa. A primeira delas é que depois de toda a decepção, né, de toda a frustração com a crucificação em si, e depois de ter evidenciado Jesus Cristo ressurreto, nós estamos diante de um homem quebrado, de um homem machucado. A Bíblia diz que Pedro chorou copiosamente quando se viu negando Jesus. Porque alguns dias antes, quando Jesus fala que ia ser preso e crucificado, Pedro se coloca à frente dos discípulos dizendo que, em hipótese alguma, aquilo aconteceria, e ainda que fosse possível acontecer, ele iria estar com Jesus até a morte.
que Jesus não estaria sozinho em momento nenhum, caso viesse a passar por uma situação de ser preso, julgado, condenado e crucificado. Mas Jesus, naquele dia, quando eles estavam reunidos, logo ali no cenário da última ceia, Jesus diz: esta noite, Pedro, esta noite ainda, você me negará 3 vezes. E Pedro reluta com Jesus. Pedro ainda tenta dizer que não, que aquilo não seria possível. Havia em Pedro um desejo tão profundo de ser fiel a Cristo. Havia em Pedro um amor tão grande por Jesus, que ele era capaz de dizer a Jesus Cristo, e ele falava isso com sinceridade. Pedro não estava sendo demagógico, Pedro não estava sendo falso, Pedro estava sendo verdadeiro ao dizer a Jesus: eu vou contigo até a morte, eu estou contigo para o que der e vier. Acontece que horas depois Pedro está dizendo que não conhece aquele homem, que nunca andou com ele e que nunca havia ouvido falar dele. O que muda de forma tão profunda no coração de um discípulo, se horas antes ele havia firmado um compromisso de fidelidade com Jesus. Ele havia declarado a sua cumplicidade. O que muda dali para frente? Que horas depois, diante do medo, diante do pavor, Pedro estava simplesmente dizendo para as pessoas que não conhecia Jesus. O que muda é que enganoso é o coração do homem. O que muda é que Pedro é como eu e você. Pedro volta e meia atraído pelas suas emoções. Pedro é como eu e você, que talvez temos fé, temos segurança em Deus, proclamamos a nossa fé, testemunhamos a nossa fé, compartilhamos com as pessoas a nossa fé, e no momento que chega uma surpresa, uma tribulação, uma angústia profunda na nossa vida, a gente parece que perde o chão. E de repente as pessoas que estavam nos vendo tão fortes, né, que estavam nos assistindo com tamanho ímpeto, o nosso discurso cristão, do nosso Deus poderoso, do nosso Cristo, em quem cremos e em quem confiamos. E de repente pessoas para quem nós estávamos há momentos antes dizendo, dias antes dizendo a elas, para que elas tivessem esperança, para que elas não se desesperassem, que não era preciso que elas tivessem medo das situações que estavam vivendo. Agora estas pessoas estão assistindo a nós mesmos, muitas vezes desesperados, muitas vezes aflitos. A gente tem tantas certezas na nossa vida, mas de repente a gente percebe que a nossa humanidade nos deixa desnudados, e a gente vai ver Pedro daqui a pouquinho, logo à frente, Pedro nu, Pedro absolutamente despido, Pedro exposto, a sua fragilidade denunciada. Talvez você, como eu e como Pedro, esteja vivendo hoje um momento assim. Um momento onde, para o seu coração, há muito mais incertezas do que certezas. Há, talvez, muito mais medo do que esperança. Talvez você não esteja sabendo lidar com o momento que você está passando em casa hoje, com alguém que está enfermo, com uma pessoa da sua família diagnosticada com o vírus, com o desemprego, com o seu salário cortado, com o seu negócio sob riscos, com o sustento da sua família prejudicado. Talvez você esteja inseguro por muitas razões. E talvez nestas horas, como eu e como Pedro,
você se pergunte se aquele Cristo, que até ontem lhe pareceu tão forte, tão poderoso, tão glorioso, alguém que valia a pena depositar nele toda a sua confiança, toda a sua esperança, mas que agora parece que diante do seu problema, o seu Deus também é um Deus frágil, é um Deus que padece, que sofre, e é isso que Pedro está vendo lá no longe no pátio, Jesus passando acorrentado, levando bufetões, cusparadas, xingamentos. E Pedro está dizendo se havia motivos para que ele efetivamente fosse até o fim ao lado daquele Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus amou os discípulos e ele os amou até o fim. Deus ama você até o fim. E mesmo depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, de longe o texto diz que Jesus lança um olhar sobre Pedro. Nós já estamos aqui na 3ª vez que ele encontra Pedro. E nas 2 primeiras vezes, Jesus não tocou no assunto a respeito da traição de Pedro. Isso talvez estivesse inquietando Pedro demais. Sabe, irmãos, não saber o que o mestre pensa a respeito dele leva Pedro a uma situação muito comum à nossa mente. Culpa. Culpas não perdoadas. Pecados que não experimentam a graça e o perdão, inevitavelmente vão nos levar de volta para o passado. O perdão é a única força capaz de fazer a gente seguir em frente. Você se saber perdoado e aceitar e receber a graça e o amor de Deus sobre a sua vida é a única força capaz de fazer com que a sua vida siga em frente. E quando Pedro diz, vou pescar, e é esse o verso que está aí na nossa tela, o verso 3, quando Pedro diz, vou pescar, Pedro está voltando à sua antiga vida. Pedro está voltando para um lugar onde Jesus o encontrou, de onde Jesus o tirou. Pedro estava voltando para a estaca zero, para o marco zero da sua existência verdadeira. Porque a existência verdadeira de Pedro não era aquela daquele homem chamado Simão, pescador de Cafarnaum. A existência verdadeira de Pedro era aquela que Jesus designou a ele quando disse, Simão, tu és Pedro. E mudou o nome dele. E projetou sobre um homem de temperamento inseguro, instável, um indivíduo quase meio que bipolar, sanguíneo como Pedro. Jesus declara sobre a vida dele uma firmeza, um equilíbrio, uma estabilidade que Pedro mesmo sabia que não tinha emocionalmente. Mas Jesus profetiza sobre a vida de Pedro, dizendo para Pedro aquilo que Deus vai fazer na vida dele, não aquilo que ele é. E Jesus começa a fazer uma obra de transformação na vida de Pedro. E Jesus começa a operar um milagre na vida de Pedro. No caminho, volta e meia, o velho Pedro ainda aparece. E agora, naquele momento, na crucificação de Jesus, mais do que nunca, o Pedro velho, o velho Simão apareceu. E aquele homem que em algumas horas havia dito, eu vou contigo até a morte, na mesma madrugada estava dizendo, não sei quem é esse homem. Quem é você? Jesus Cristo está convidando para você fazer um caminho com Ele. E quando Ele olha para a sua vida, Ele não olha o seu passado. Ele não olha a instabilidade, como Pedro era um homem instável, inseguro. Ele diz, tu és Pedro. Deus olha a sua vida
não a partir da lógica que se imprimiu em você, no seu caráter, na sua conduta, no seu comportamento, nas suas emoções, a partir do teu passado, da tua história. Deus, quando chama você para segui-lo, Ele está enxergando em você aquilo para o que Ele te fez, aquilo para o que Ele te formou. De modo que quando Pedro diz, eu vou pescar, Pedro está dizendo que o seu pecado, que a sua culpa era tão grande, que ele não era capaz de seguir em frente. E ele volta para a sua velha vida. E ele volta para a sua antiga vida. E é assim, meu irmão. Se nós não perdoarmos, e se nós não nos permitirmos ser perdoados, a gente fica voltando o tempo inteiro para o nosso homem velho. A gente fica acorrentado a um passado do qual Cristo já nos libertou. A gente fica quase se convencendo de que a gente não é, de que a nossa fé, de que a nossa esperança, de que o nosso futuro não é exatamente aquilo que Jesus nos levou a acreditar, mas que tudo pareceu, na verdade, uma grande ilusão, que a único caminho, o único destino, a única possibilidade que nos resta é voltar a viver do jeito que eu era antes. Mas é aí que Jesus vai ter um encontro precioso com Pedro, lá no versículo 15, e a gente já vai chegar lá. Mas o texto segue, viu? Ao clarear da madrugada, verso 4, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E olha o que diz o verso 5. E perguntou-lhe Jesus, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Está aí na sua tela. Perguntou-lhe Jesus, tendes alguma coisa de comer? Sabe, irmãos, ao perguntar, tendes alguma coisa de comer, parece que Jesus é um homem na praia que passou a noite inteira buscando comida e ele está necessitado que aqueles pescadores pudessem de alguma forma ajudá-lo. E eles disseram, não temos nada para comer. Essa história me fascina. Porque ela me mostra um Jesus que parece que está fazendo um pedido a eles. Tendes alguma coisa de comer? E eles dizem, não temos. E aí Jesus diz, então lança a rede de novo. E eles pegaram muitos peixes. Há muitos momentos da nossa vida que quando Deus nos convida e quando Deus pede algo de nós, não é porque Ele tenha necessidade. Quando Deus nos move para louvá-lo, para adorá-lo, por exemplo, não é porque Ele tenha necessidade da nossa adoração. Quando Deus nos chama e nos convida à oração, não é porque Deus tenha necessidade das nossas orações. Sabe, eu estava assistindo no outro dia, outra vez, aquele filme Fúria de Titãs. E ali mostra o panteão dos deuses gregos, né? Zeus, Poseidon, Hades. E é muito curioso na narrativa do filme que os deuses narrados pelo filme, os deuses gregos, eles enfraquecem e perdem o seu poder na medida que as pessoas deixam de adorá-los e deixam de orar a eles. E Hades, por exemplo, provocava o caos no meio dos homens para que os homens fossem obrigados a clamar pelo seu socorro, porque era disso que ele se alimentava para manter-se poderoso, imortal. Que bom que o nosso Deus não é como os deuses gregos. O nosso Deus não tem necessidade da nossa adoração. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Quando a Bíblia nos convida, por exemplo, a participar da construção do reino de Deus, com fidelidade de dízimos e de ofertas, Deus não tem necessidade nenhuma do nosso dinheiro. Não é necessário para Deus.
E é do mesmo modo que eu vejo Jesus se aproximando da praia no clarear do dia, como um homem faminto, dizendo para os discípulos: tendes alguma coisa de comer? E aqueles discípulos que até esse momento não haviam reconhecido ainda estava bem escuro, eles dizem assim: não temos nada de comer. E eles certamente imaginaram o que eu estou imaginando, que talvez você esteja imaginando. Aquele homem da praia está com fome, está querendo saber se nós temos algum peixe para dar a ele, e nós não temos peixe nenhum para dividir com ele, porque nós mesmos estamos necessitados. Só que a grande beleza desse fragmento, desse versículo, é que o versículo 9, por exemplo, diz que ao chegarem em terra viram que já havia uma fogueira acesa e que já havia peixes e pão ali naquele lugar. Então o texto nos revela, irmãos, que Jesus não tinha necessidade do peixe deles. Jesus não tinha fome, Jesus não era um pedinte que estava de alguma forma implorando, carente, necessitado de que aqueles pescadores pudessem alimentá-lo. Jesus estava, ao contrário, estava oferecendo a eles a oportunidade de participar do milagre do reino de Deus. Quando Deus nos chama para servi-lo, quando Deus nos chama para dedicar e entregar a nossa vida a Ele, não é porque Ele precisa de nós. Não é porque Ele tem a necessidade de nós. Não é porque sem nós Ele nada pode fazer. Não. É porque Ele está nos dando o privilégio de participar. E Deus nos chama muitas vezes para participar da construção do reino que parece uma utopia inalcançável. Que parece que nós somos impotentes. Nesse momento, talvez, o Evangelho esteja nos desafiando a viver como cristãos que dividem, que repartem, que alimentam as pessoas, e nós estamos olhando para o nosso próprio barco, preocupados, dizendo: mas eu mesmo estou preocupado porque não tenho peixes. Como assim? Claro que nós temos. Porque o Senhor proverá. Porque o Senhor, Ele será contigo. Porque Ele vai abençoar a sua vida. Quando Ele te pede alguma coisa, não tenha medo de se entregar por inteiro. Porque o que Deus está pedindo de você não é aquilo que te fará falta, mas é aquilo que Ele vai transbordar sobre a sua vida. Tendes alguma coisa de comer? Não! Então lança a rede que eu vou enchê-la. Confia no Senhor se nesse momento o Senhor está pedindo para que você manifeste a sua fé. Se o Senhor está pedindo para que você manifeste a sua confiança nele, a sua esperança nele. Se o Senhor, no meio dessa dor que você está vivendo, no meio dessa tribulação, no meio do problema que você está vivendo, se o Senhor nesta manhã está te pedindo adoração, culto, se o Senhor está pedindo para que você o celebre com alegria da tua alma, e você dirá: mas eu não tenho alegria, eu estou carregado e tomado de tristezas, o meu barco está cheio de vazio, se eu puder fazer este trocadilho com as palavras. Mas o Senhor está te pedindo uma coisa, para te dar a oportunidade de participar do milagre que Ele quer fazer. Por isso, se o Espírito de Deus te move a adorar, a entregar a sua vida, a dar-se por inteiro a Jesus Cristo, a entregar-se sem reservas o seu tempo, tudo que você é, tudo que você tem, e disponibilizar isso para abençoar pessoas, para matar a fome de alguém, Deus não está te chamando a um sacrifício. Deus está te convidando a viver o privilégio de ser por Ele suprido para poder abençoar as pessoas. Aleluia. Aleluia. Portanto, irmãos, tem gente que acha que seguir Jesus é sacrifício. Tem gente que acha que Jesus está colocando sobre nós um fardo, um peso,
que ser cristão é uma lista de obrigações de não pode, não prove, não olhe, não toque. E tem gente que, inclusive, parece ter prazer nesse movimento de se sentir sacrificando para Deus, de se sentir pagando um preço. Meu irmão, não há nada. E Jesus daqui a pouco vai dizer para os discípulos, traz aqui para a churrasqueira o peixe que vocês pegaram. E na verdade aquele peixe que eles pegaram foi a palavra dele que proveu. Não há nada que você tenha a oferecer a Deus para alegrá-lo. Tem um cântico, o Evangelho, ele é um cântico herético, porque ele é contrário às Sagradas Escrituras, que ele diz, se eu me humilhar, se eu me sacrificar diante do teu altar, tu me ouvirás. Que evangelho é esse? Que há um Deus que quer que eu me sacrifique e me humilhe para que ele de alguma forma... Não, Deus não nos convida a sacrifícios para poder barganhar com ele. Deus nos dá o privilégio de adorá-lo e servi-lo. Por isso que o Novo Testamento diz que ele deseja sacrifícios de louvor. São gestos de amor que nós prestamos ao Senhor. E quando ele diz, me dá os peixes que vocês pegaram, nós vamos entender, irmãos, que aqueles peixes não são fruto do nosso sacrifício da madrugada toda, mas são fruto de um milagre que Deus operou na nossa vida pela manhã. Você hoje está agora diante deste vídeo, me ouvindo, compartilhando, interagindo com a sua família. Você hoje está neste lugar e talvez você ache que foi toda a prudência, esforço, sabedoria, trabalho da sua vida que trouxe você a esse instante. Não, foi Deus que nesta manhã soprou mais uma vez o fôlego de vida sobre você, para que você tenha a oportunidade de hoje estar aí. Ele é o dono da vida. Então, se você está sentindo que o teu barco está vazio neste momento de esperança, de vida, de alimento, de sustento, saiba que Deus proverá, que Ele estará contigo, que Ele é quem vai suprir a tua casa e a tua família. Aleluia, aleluia. E aí o texto continua. Eu tenho que botar meus óculos porque a idade chegou, né? Coronavírus isso. Então Jesus disse-lhes, lançai a rede do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E olha o que diz então o verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava nu, ele se havia despido, e lançou-se ao mar. Eu tenho aprendido, irmãos, que muitas vezes as nossas crises, elas são necessárias. Eu tenho aprendido que muitas vezes os nossos erros parecem contribuir muito mais com a nossa vida, até mesmo do que muitas vezes os nossos acertos, né? Que coisa mais contraditória. Eu tenho aprendido que muitas vezes as nossas perdas nos fazem crescer mais do que os nossos ganhos. E o livro de Eclesiastes diz isso, que a sabedoria não está nas festas, a sabedoria está nos velórios. Porque ali o homem aplica o seu coração a respeito daquilo que ele tem feito com a sua própria existência. E muitas vezes, situações como esta que o mundo está vivendo, nos ajudam a gente, vou usar uma expressão popular que diz assim, nos ajuda a gente baixar a bola, a gente enxergar a nossa limitação. Não tem aquela história do rei nu? Muitas vezes as circunstâncias contraditórias da nossa vida nos revelam a nossa nudez. Há um texto que eu sempre gosto de refletir e meditar nele, que é a carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3,
que Jesus diz àquela igreja: como você diz que você tem tudo, que você não tem nada em falta, que você é próspero, que você é autossuficiente e que você está estável e de que não tem necessidade de coisa alguma, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. E esse Pedro, que alguns dias antes havia dito de todos os seus discípulos: eu sou aquele que não vai te abandonar. Mas de todos os discípulos, exceto Judas, naturalmente, ele foi o único que negou Jesus. Muitas vezes as circunstâncias da vida revelam a nossa nudez. Muitas vezes a nossa fortaleza espiritual, sabe, esta nossa soberba com que a gente se acha espiritual, crente, fervoroso, né? Muitas vezes a nossa fé, que a gente adora ostentar como sendo o diferencial da nossa vida, muitas vezes as circunstâncias que nos derrubam, elas revelam a nossa nudez. Que é Deus que é a nossa força. É Deus que é o nosso sustento. Sabe, que você muitas vezes acredita ser infalível. E a vida nos coloca diante de situações que a gente se sente envergonhado. Envergonhado pelas nossas reações. E a gente fica constrangido até de que as pessoas saibam o problema que a gente está passando. A gente fica constrangido, isso acontece muito na experiência religiosa, viu? E do gabinete pastoral eu assisto os casamentos de religiosos sofrendo, porque é muito difícil para alguém que vive debaixo da roupagem, de todas as vestes da religião, admitir que o seu casamento está fracassando, que a sua família está com problema, que os seus relacionamentos estão ruindo. E é muito comum que as pessoas arrastem este fracasso em sofrimento, em silêncio e solidão até a morte. E Pedro, depois de ter feito o que fez, estava nu, estava despido. João, o evangelista, ele não descreve esse evento de forma casual, de forma não intencional. É proposital que João revele que Pedro estava nu, porque Adão estava nu e se escondeu de Deus. E agora nós estamos vendo um Pedro nu se jogando no mar para tentar esconder a sua vergonha, a sua nudez. Meu amado irmão, em nome de Jesus, não tente esconder as suas fraquezas, as suas limitações, os teus erros, os teus fracassos. Não tenta blindar o seu casamento debaixo de uma máscara, de panos e véus, de uma religião que tenta fingir para todo mundo que o teu rosto brilha. Lembra da história de Moisés? Você que não conhece, Moisés, um dia o rosto dele resplandeceu com a glória de Deus e o povo ficou admirado, reconheceu nele a autoridade de Deus, reconheceu nele a glória do Senhor. Mas o tempo foi passando e Moisés usava um véu porque brilhava de tal modo o seu semblante que as pessoas não podiam olhar para ele. E um dia Moisés, olhando assim no espelho d'água, percebeu que o seu rosto não brilhava mais. Mas ele continuou, depois de muito tempo ainda, se apresentando diante do povo com aquele véu sobre o rosto, levando as pessoas a acreditarem que aquela glória ainda resplandecia, quando na verdade ela já tinha apagado. Não esconda, não se isole, não fique só. Se há algo belo e precioso no cristianismo, irmãos, é que o reino de Deus não é lugar de julgamentos, de condenação, mas é lugar de perdão. E Pedro já vai encontrar com este Cristo que o viu nu. Não ali no barco, mas Jesus viu Pedro nu, naquele pátio, no quintal da casa do sumo sacerdote, quando Pedro o negou. Jesus estava olhando para ele.
Jesus está vendo a situação que você está vivendo. Deus está vendo. Então não tente se esconder atrás da sua espiritualidade, da sua religiosidade, da sua fé, da sua crença. Sabe, você não tem que preservar o seu orgulho, preservar o seu nome. Não há nada a ser guardado. Você já está exposto diante dos olhos do Senhor. Ele tudo sabe, tudo vê. Dê-se a si mesmo a oportunidade de ser por Ele vestido, coberto, perdoado, transformado, regenerado, justificado. Dê-se a oportunidade de dividir as cargas que você está carregando sozinho, as crises de casamento que você está vivendo em silêncio, as lágrimas que você está derramando no oculto. Saiba que você tem na comunidade de fé, na comunidade de Cristo, pessoas que podem abençoar você. E às vezes a gente vai se escondendo. A gente que se esconde atrás da religião. A gente que se esconde atrás da carreira. Ostenta uma vida de ser uma pessoa, um profissional bem-sucedido, o seu sucesso acadêmico, o seu sucesso social. E escondendo a sua própria nudez ou iludindo-se a respeito da sua própria nudez. Talvez você esteja se escondendo atrás dos seus bens. Sabe, você mostra para as pessoas o que você tem e elas vão vivendo a sensação de que você é alguém vitorioso. Ai, como o Evangelho está construindo gente vitoriosa. Vitoriosa da estética, vitoriosa na aparência, vitoriosa na materialidade, mas com os corações, com o caráter, com a índole ainda totalmente tomada de pecado. Talvez você esteja se escondendo atrás dos sorrisos das suas redes sociais. E as pessoas, os seus amigos, a sua multidão de amigos, até te invejam porque acredita que você é uma pessoa que tem uma vida tão bacana. Mas nesta quarentena, neste isolamento, melhor dizendo, talvez você esteja despido. Talvez esteja se revelando a você todo o seu tédio, toda a sua falta de vínculos, a falta de amigos, a falta de conexões, a falta de afinidades dentro da tua própria casa, a falta de intimidade, a falta de afetos, a falta de alegrias verdadeiras, a falta de ser para além de ter, porque neste momento, quando tudo falta e nós não podemos lançar mão de nada, é que a gente vai descobrindo que apenas quando a gente efetivamente é que a vida faz diferença. Imagina se cortarem a conexão da sua internet. Imaginem se a sua TV a cabo perder o sinal. Imagina se você ficar sozinho agora na sua casa com a sua solidão. O que sobra? É assim que Pedro está. Por isso que ele levanta e diz, vou pescar. Vou fazer alguma coisa para distrair a minha cabeça. Porque ninguém suporta viver debaixo de uma mentira tanto tempo. Ninguém suporta. Não se esconde mais. Não finge mais para você mesmo. E muito menos para Deus, que você precisa de ajuda, viu? Os canais desta igreja estão à sua disposição. Os nossos grupos, nosso e-mail está à sua disposição. Vou pedir para colocarem nos comentários o meu WhatsApp. 988925630. O meu e-mail, fabiocastro26@gmail.com. Eu vou pedir para que esteja aí, para que você saiba que você não está sozinho. E que você não precisa se esconder mais. Que Deus está provendo esta manhã para poder cuidar da sua vida, para poder tratar dessas suas vergonhas, desses seus medos, desses seus pecados, das suas fraquezas. E nós estamos diante de Pedro, do discípulo. Então não tenha vergonha de quem você é, porque Deus não está efetivamente olhando para quem você é, Ele está olhando para aquilo que Ele quer fazer em você. Eu repito.
E o texto continua então. Vamos seguir em frente. Versículo 10. E disse-lhe Jesus, ao saltarem em terra... Não, eu estou no verso 7, eu vou para o 8 agora. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes de terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados, um côvado é a distância da ponta do dedo até o cotovelo, mais ou menos. Era 496 milímetros, mais ou menos isso. Ou seja, eles estavam a praticamente 100 metros da praia. E o versículo 9 diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Esse texto é muito significativo. Porque aquele Jesus que havia dito, vocês têm alguma coisa para comer, lança a rede, corre atrás, vai lá, se esforça mais um pouco, porque Deus proverá. Esse mesmo Cristo, quando eles chegam na praia, eles se surpreendem, porque eram eles que haviam passado a noite inteira pescando, mas era Jesus quem já tinha peixes e pães. Isso me lembra o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada e comer o pão que vocês conquistaram com o suor do seu rosto, se você não entender que é Deus quem te dá a provisão enquanto você dorme. Enquanto você passou a noite se esforçando, tentando dar conta de resolver o problema da sua vida, enquanto você está aí debatendo-se, tentando achar solução, enquanto você está queimando a mufa aí, tentando encontrar uma saída, dizendo o que eu vou fazer da minha vida, enquanto você está desesperado porque o dia amanhece e você ainda não tem uma resposta, não sabe o que dizer ainda aos seus filhos sobre o que eles vão comer, sobre como vocês vão pagar o aluguel no final do mês, se você está absolutamente desesperado depois de uma madrugada inteira de esforços, de uma vida de esforços, e parece que agora você está com as mãos vazias, quando eles chegaram na praia, eles descobrem que Jesus já tinha peixe e pão. Me perdoe a emoção, porque Jesus me emociona. Deus já tem tudo preparado para você. Muitos confiam em carros, diz a Bíblia, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Este tempo nos ensina, irmãos, que nós estamos vivendo momentos que denunciam a nossa fragilidade. Nós não temos controle sobre nada. Pescadores experientes não têm controle sobre o mar. Pescadores experientes, profissionais da pesca, como eram Pedro, Tiago, João, não têm controle sobre os peixes. Mas Jesus tem controle. Enquanto eles estavam de mãos vazias, Jesus já tinha peixes assados e prontos para alimentá-los. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, nos esforçar e trabalhar. O Salmo 127 não diz que o Senhor proveu o pão sem que a gente trabalhe. Ele diz que inútil será o trabalho sem a esperança em Deus. O trabalho sem fé, o trabalho sem confiança de que é o Senhor que está no controle. Jesus tem tudo preparado para você. Talvez esse momento que você está vivendo hoje está revelando para você que por mais que você tenha cuidado, por mais que você tenha se precavido, por mais que você se proteja, você não tem controle sobre a existência. Não temos controle. Então deixa Jesus guiar a tua vida. Deixa que Ele diga para você, lança a rede.
Deixa que ele diga para você o lado onde você deve lançar a rede, como ele fez com Pedro lá na primeira vez. Deixe que ele diga para você o que fazer da sua vida. Não acredite que você é capaz. Não acredite. Não se iluda. Porque a vida, o coronavírus, a natureza nos ensina que nós somos como a flor do campo. Como a erva que logo seca, murcha e cai. Nós não temos domínio, controle. Então, se você está de mãos vazias, depois de uma madrugada inteira tentando encontrar saídas para a sua vida, eu quero dizer que Jesus está na praia com peixe e pão sobre a brasa, dizendo para você, vem aqui, porque tudo está preparado. Deixa que eu providenciei tudo para alimentar o teu coração hoje. Ele te dará respostas. Dos céus virão saídas para a sua vida. Dos céus virá um milagre que você procura. Dos céus virá o consolo, o sustento, a esperança que o teu coração busca. Virá dos céus. E é isso que o texto diz. No versículo 9. E o versículo 10 ele diz, trazei algum dos peixes que vocês acabaste de pegar. E é muito curioso, irmãos, como muitas vezes a gente tem a tendência a dizer, é meu, é nosso. Foi Cristo que me deu. Mas eu não tenho direito de me apropriar disso. Não se aproprie de qualquer coisa que Deus tenha dado a você. Porque o mesmo Cristo que fez eles pescarem uma pesca maravilhosa é aquele que diz, agora tragam os peixes, para que sejam assados, para que sejam repartidos, para que alimente muita gente. Vocês 7, eram 7. Vocês 7 não precisam de 153 grandes peixes. É mais do que vocês precisam. Do mesmo modo que Deus tem dado a nós. A gente se apropria às vezes com um senso de urgência, de exclusividade tão grande, e Ele quer nos ensinar que é mais do que nós precisamos. Divide, reparta, seja generoso, disponibilize a sua vida, disponibilize seu coração, disponibilize de você. E tem gente que acha que quando eu falo isso, eu estou falando do seu dinheiro, eu estou falando não do que você tem, eu estou falando de quem você é. Porque talvez o que você precisa neste momento seja exatamente não falar de materialidade. Talvez o tempo inteiro você tenha dividido exatamente a sua materialidade, porque é isso que parece sobrar a você. É materialidade que a gente entrega para os nossos filhos para tentar provar que os amamos. São presentes, são agrados. E as pessoas não precisam do que a gente tem. Há momentos que as pessoas precisam do que a gente é. Talvez você não tenha 1 quilo de arroz para dividir. Mas você pode alimentar alguém com a abundância da tua vida, que Deus está dando e colocando a você. Disponibilizando para você. Entende isso? Vamos caminhar? Porque nós estamos chegando no momento mais interessante dessa conversa. O verso 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e não obstante serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Aqui, mais uma vez, o evangelista João nos dá uma lição muito interessante. Não obstante serem muitos peixes, a rede não se rompeu. Quantas vezes a gente tenta garantir, a gente tenta se proteger, a gente tenta guardar, a gente tenta se precaver, a gente tenta ter uma reserva, a gente tenta ter alguma coisa que vai garantir o nosso futuro e de repente a rede se rompe. E tudo escapole. É esse o momento que você está vivendo hoje? Essa situação, esta pandemia,
fez com que os teus sonhos, os teus planos de 2020, mais os teus planos dos próximos anos, eles tenham escapulido por entre os seus dedos? É porque Deus quer que você sonhe os sonhos que Ele tem para você. Há um outro evangelho por aí que diz que Deus vai realizar os meus sonhos. Não. Deus vai me levar a sonhar os sonhos que Ele construiu para mim. E quando os peixes escapolem da nossa rede a madrugada inteira, como escapuliu da rede dos discípulos, quando é o Senhor que está conduzindo, quando é a palavra de Deus que está conduzindo a sua vida, nada pode fazer romper. Nada pode impedir o projeto, a bênção, a promessa daquilo que Deus construiu para você. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você disse vou pescar, mas eu não quero que você volte a ser aquele velho pescador. Eu te chamei para ser pescador de homens. É a missão que eu colocar nas tuas mãos que vai prosperar. São os projetos que eu colocar diante dos teus olhos que vão prosperar. São os sonhos que eu te fizer sonhar que vão prosperar. São as metas que eu traçar para a tua vida. E eu vou parar a nossa leitura no verso 17, mas eu gostaria de ter tempo. Eu vou parar porque não dá tempo. Eu gostaria de ter tempo de continuar, porque exatamente no verso 18 Jesus diz: até hoje você fazia o que queria, você mesmo se cingia, você andava por onde você queria, mas quando você for velho, Pedro, você estenderá a sua mão e outro te cingerá, e você será levado para onde você não quer. É onde Deus vai colocar a sua vida que ela vai frutificar. Entenda isso, meu amado. Se alguma coisa não deu certo, se alguma coisa não está dando certo, você vai recomeçar e vai construir uma nova história, porque Deus é que estará no controle da sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. E Jesus disse no verso 12: vinde, comei. Aqui tem uma palavra muito linda. E o texto diz assim: e nenhum dos discípulos ousava perguntar a ele: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. É muito legal esse verso. E ele me ensina duas coisas. Me ensina primeiro que a razão, a lógica, ela tem muitas perguntas. E ela tem muitas questões a serem respondidas. O homem jamais encontrará Deus, provará a Deus e explicará a Deus a partir da sua razão. Estas perguntas que a razão faz, elas precisam ser silenciadas. Ninguém ousava perguntar quem era ele. Ninguém tentava de algum modo uma explicação, uma prova, uma declaração de identidade de Deus. Eles sabiam que era Ele. A primeira coisa que eu disse é que a razão tem perguntas. A segunda é que a fé tem certezas. Eles não precisam perguntar. Eles não precisam satisfazer a curiosidade da sua razão, da sua lógica. Eles não precisam tornar aquele fato um fato comprovado. Eles sabiam que era Jesus. Aqui talvez esteja o grande embaraço da sua fé. Porque você talvez esteja querendo encontrar Jesus, experimentar Cristo e conhecer a Cristo através das perguntas que a tua razão está fazendo. Mas o Evangelho está convidando você a crer em Jesus. O Evangelho não está te oferecendo um Jesus para você saber quem é. O Evangelho está convidando você
a conhecer Jesus. Conheça Jesus. E você só pode conhecê-lo através da fé. Você só pode vê-lo, identificá-lo através da fé. Nenhum discípulo ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Se o teu coração hoje está precisando de respostas, talvez eu não tenha respostas para você. Talvez a Bíblia não tenha as respostas que você procura. Pastor, mas a Bíblia não tem respostas para tudo? A Bíblia tem respostas para o teu coração. Ela não tem respostas para a tua razão. Porque com o coração se crê para a vida eterna, diz a palavra. A razão, ela fica no segundo lugar, no nosso processo de encontro com Deus. Por isso, que o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro, com a tua fé. Depois, com toda a tua mente. Depois que você crê, você pode entender. E com toda a tua força. E depois que você crê e entende, isso pode se transformar em evolução, em um ato da tua vontade para produzir ação e mudança. Crer, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e de toda a tua força. Deste modo e nesta ordem. Eles não ousaram colocar a razão na frente da fé. Não ousaram fazer perguntas para aquilo que o coração deles já tinha respostas. Jesus está vivo, Ele está aqui entre nós, partindo o pão e o peixe, alimentando a tua casa, a tua vida, o teu coração de esperança. Creia. Eu não sei responder porque o seu ente querido está internado, porque ele ficou doente, porque você perdeu alguém, porque estas coisas ruins acontecem no mundo. Eu não tenho, e não quero, e nem desejo, e espero que os cristãos não tenham a absurda pretensão de querer abrir a Bíblia para responder a respeito do coronavírus. Eu tenho desejo de que você saiba que Jesus está presente entre nós. E chegamos então ao ápice da nossa conversa. No versículo 15. O versículo 14, que antecede o 15, naturalmente, ele diz: já era a terceira vez, viu? E pela terceira vez que Pedro vai encontrar Jesus, e até agora Jesus não tocou no assunto: por que você me negou? Até agora Jesus não disse: eu te disse. Até agora Jesus não fez uma reprimenda. Até agora Jesus não confrontou Pedro a respeito do seu equívoco. Porque Jesus não veio julgar o mundo. Esta é a palavra do Evangelho de João. Eu vim para que o mundo fosse salvo. É isso que ele disse. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela diz: ninguém me condenou. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não está interessado em tocar no assunto do que passou. Jesus está interessado em tocar no assunto daquilo que vai acontecer na sua vida. Segue em frente, Pedro. E aí, essa história vai acontecer de forma linda, de forma brilhante. E agora eu vou voltar com você ao texto bíblico aberto, porque eu quero ler esse fragmento outra vez com você. Veja bem, está escrito aí: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E terceira vez, e disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, esse texto só vai ficar claro para nós se a gente puder entender como ele foi escrito em grego. E agora, eu não quero de alguma forma usar isso como algo para te confundir. Ao contrário, é algo para te dar uma clareza a respeito do que está acontecendo aqui. Eu vou postar esse texto no cantinho da tela, igual ele está aqui em português. E na parte de baixo da tela, ele vai se apresentar a você na sua forma em grego, conforme João escreveu o Evangelho. E você vai perceber algo maravilhoso nesse texto. Olha só, aí embaixo está o texto em grego para você. E eu quero fazer aqui a tradução desse texto em alguns pedacinhos dele. Preste atenção aqui comigo. É o texto que nós acabamos de ler, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. E a partir desse ponto aqui, onde está a setinha, Jesus ele está falando com Simão. Simão Pedro. Né? Simão Pedro. Amas-me? Eu vou marcar para você entender. Está aqui. Simão. Yohanu. Ágapas. Mi. Olha que Jesus está perguntando. Simão, filho de Jonas, filho de João, melhor dizendo, ou Bar-Jonas, tudo significa a mesma coisa. O texto grego fala aqui filho de João, Yohanu. Simão, filho de João, está aqui. Amas-me? Olha como é que Jesus pergunta amas-me a Pedro. Eu vou marcar aqui só a palavra amas-me. Tu me amas, Pedro? Ágapas. Jesus pergunta se Pedro o ama com amor ágape. O que é o amor ágape, meu irmão? A Bíblia, o Novo Testamento, traz 4 palavras para amor. A gente conhece as 3 principais, ágape, eros e filos. Mas tem também uma palavra estergo, que é o amor mais familiar, ternura, o amor que suporta, enfim. Ágape é o modo mais elevado e sublime do amor. Não é um amor emoção, não é um amor afeto, é o amor compromisso. É o amor com que Deus nos ama, é o amor incondicional, é o amor que se doa, que se dá. É o amor que não está sujeito às circunstâncias e não oscila com as variações das nossas emoções. Este é o amor ágape. O amor eros, o próprio nome já denuncia, é o amor erótico, é o amor entre sexo, entre homem e mulher. O amor filos é o amor afeição. É aquele amor que dá o ágape, o afeto, o calor, a amizade. Né? Por exemplo, quando o texto bíblico diz que Jesus amava Lázaro, a palavra que aparece ali é o amor da amizade intensa e profunda que Jesus tem por Lázaro. E é o amor filos. Este amor filos é um amor que está diretamente ligado a como nós compartilhamos as nossas emoções. E o ágape não está conectado ao compartimento das emoções, ele é um amor incondicional. Ele é um amor pleno, ele é um amor que não falha, ele é um amor que não trai, ele é o amor da fidelidade plena de Deus. E Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, você me ama com um amor incondicional? Jesus está perguntando para um cara que o negou dias atrás se ele o amava. E se o amava do modo mais profundo que alguém pode amar a Deus. E aí Pedro responde aqui embaixo, olha, tá aqui, olha, naikiri, si oidasoti filosi. Olha o que Pedro se responde para Jesus. Sim, mestre, tu sabes que te amo, mas esse te amo de Pedro é filos.
Jesus pergunta se Pedro ama com amor ágape e Pedro responde que o ama com amor filéu. Jesus diz, você me ama com amor pleno, e Pedro diz, eu te amo com amor limitado, dentro das possibilidades das minhas emoções. E Jesus diz ainda assim para Pedro, aqui neste verso, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou melhor dizendo, Jesus diz, apacenta os meus cordeiros na primeira vez. E aí no verso 16, Jesus pela segunda vez pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Está aqui, olha, Simão e Ohanu. Mais uma vez Jesus diz, ágape, tu me amas com amor ágape. E Pedro responde, oidas, aqui, oidas otifiléu, está aqui o filéu. Oidas otifiléu, sabes que te amo com amor filéu e não com amor ágape, Senhor. E Jesus diz, na segunda vez, pastorei as minhas ovelhas. E então nós vamos chegar no verso 17, onde Jesus pela terceira vez vai perguntar a Pedro se Pedro o ama. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Que Jesus diz, Simão e Ohanu, fileis-me. Você me ama com amor filéu. Jesus vem para outro patamar, para um patamar inferior de amor. Jesus diz, Pedro, eu te perguntei 2 vezes se você me ama com amor incondicional. E você 2 vezes me respondeu que ama com amor filéu. E eu disse para você apacentar as minhas ovelhas. E eu vou te perguntar pela terceira vez, você me ama, só que agora eu pergunto, você me ama com amor filéu? Você me ama mesmo com amor limitado? Você me ama mesmo com o amor que falha? Você me ama mesmo com o amor que peca? Você me ama mesmo com o amor que fracassa muitas vezes, Pedro? E Pedro diz, entristecido, mestre, que sabes tudo. Agora Pedro diz aqui, olha, sabes de tudo, tudo sabes. Aí Pedro responde assim, gnoskeis oti filéu-se. Pedro está dizendo agora uma palavra diferente para dizer que Jesus sabe que ele o ama. Em todas as 2 respostas anteriores, Pedro diz assim, oidas oti filéu. Ou seja, sabes que te amo. Na última resposta, Pedro diz assim, conheces. Ele usa a palavra gnoskeis. Gnoskeis oti filéu-se. Tu conheces que eu te amo. Vamos voltar aqui para nossa tela cheia aqui. O que Jesus está ensinando para Pedro, para mim e para você nesse momento, irmãos? É que nós não somos capazes de amar a Deus com o amor incondicional que Ele nos ama. É que nós não somos infalíveis. Nós somos limitados. Nós somos imperfeitos. E nas nossas imperfeições, muitas vezes, o amor com que amamos, ele falha. Do mesmo modo como nós amamos os nossos filhos e os magoamos. Do mesmo modo como nós amamos os nossos cônjuges e os decepcionamos. Do mesmo modo como nós amamos os nossos amigos e muitas vezes nós os deixamos frustrados, nós agimos mal. O nosso amor ele é cheio de limitações, porque nós somos cheios de limitações. A Igreja de Cristo é um lugar cheio de gente limitada. A Igreja de Cristo é um lugar cheio de gente igual a você, que não é capaz de ser perfeito, ainda que tentemos. Ainda que Deus nos desafie a esta perfeição. Quando Jesus pergunta, você me amas, agapomi, 2 vezes. Você me ama com o amor perfeito? E Pedro diz, não, meu amor é limitado, meu amor é limitado. Então Jesus diz, eu aceito o teu amor ilimitado. Eu aceito o teu amor imperfeito. Eu aceito que você tenha medo. Eu aceito a tua fé que duvida. Eu aceito a tua fé que perde a esperança. Eu aceito.
Eu aceito a sua caminhada, onde muitas vezes você tropeça e cai. Não desista, Pedro. Não volta a ser aquele velho pescador. Você não deixou de ser para mim aquilo que eu acreditei que você seria, porque você fracassou, porque você me negou, Pedro. Você não deixou de ser para Deus aquilo que Ele viu em você ao ponto de dar o seu filho para morrer pela sua vida, porque Ele amou você com ágape. O seu amor por Deus varia. O seu amor por Deus é inconstante. O nosso amor é inconstante, mas o amor com que Deus te ama, ele é incondicional, ele é ágape. E Jesus está dizendo para Pedro, quando diz, você me ama com amor incondicional, e Pedro, sabendo da cachorrada que fez, Pedro não é capaz de dizer amo com este amor. Pedro diz, não, eu te amo com o amor possível. Não com esse que o Senhor espera de mim. E na verdade o que Jesus estava ensinando para Pedro, e Ele me ensina e quer ensinar a você nesta manhã, meu irmão, é que Jesus está dizendo, Pedro, você sempre se achou alguém que estava numa condição acima dos demais. Você sempre se achou alguém que, dentre todos os discípulos, seria aquele que jamais me decepcionaria, que jamais me deixaria. Eu quero dizer, Pedro, que para que você pastoreie, lidere essa gente, para que você abençoe esse povo, você precisa apenas admitir a sua humanidade. Eu aceito a sua humanidade. Sabe, irmãos, você não faz ideia como essa palavra me redime. Os membros da minha igreja, os meus amigos, as pessoas que me conhecem, as pessoas que trabalham comigo, muitas vezes, têm impressões muito distintas de mim. Às vezes eu sou uma pessoa muito rude, muito seca. Às vezes eu não sou muito sociável. E sempre, muitas vezes eu achei que estas minhas características, elas me faziam, ou melhor, elas me desqualificavam para eu cumprir a missão para que Deus me chamou. A história de Pedro me ensina que ainda que Deus proponha que eu melhore, e eu devo buscar melhorar, Ele aceita o meu amor limitado. Ele aceita a minha humanidade. Ele aceita as minhas imperfeições, as imperfeições de Pedro, e diz, pastorei as minhas ovelhas. Eu não quero convidar você a fazer parte de uma igreja perfeita, que tem um pastor perfeito. Eu quero convidar você a fazer parte de uma igreja que tem um pastor pior que Pedro, muito pior. E que tenha pessoas tão imperfeitas quanto. Mas Deus tem nos convidado a dividir esse amor. Mesmo que ele seja imperfeito, mesmo que ele seja limitado. Deus tem convidado você a segui-lo. Mesmo que você não consiga o tempo inteiro ser o melhor que você deseja ser. Deus convida você a entregar a sua vida a Ele, sem se preocupar com o que você fez. Ele apenas te pergunta, você me ama? E quando na última vez Pedro não diz, oidas, filéu-se, sabes que te amo, mas Pedro diz, gnoskes, filéu-se, tu conheces. Pedro está dizendo, Senhor, se você for avaliar o meu amor a partir dos meus atos, muitas vezes o Senhor vai se decepcionar comigo. Mas se o Senhor, que conhece o meu coração, me sondar, o Senhor sabe que o que eu estou falando é sincero. Deus quer o teu coração sincero, ainda que não seja perfeito. Deus quer a sua vida inteira, ainda que ela tenha muitos erros. Deus quer o teu amor para Ele, com todo o teu coração. Ainda que todo o amor do teu coração não se aproxime daquilo ou do modo como Deus ama você.
ainda que nós não possamos retribuir o amor com que temos sido amados. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã, eu aceito você como você é. E o caminho, Pedro, você vai ver que quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, cada dia mais as suas fraquezas desaparecerão. Cada dia mais você vai ser revestido de poder. Não pense que isso mudou na vida de Pedro de uma hora para outra. A história a história do Covades, ela revela este Pedro. A tradição cristã conta uma história que quando os cristãos estavam sendo mortos em Roma, pela perseguição após o incêndio da cidade, onde Nero culpa os cristãos, Pedro foge de Roma tentando preservar a vida. Pedro não mudou muita coisa, mas o Espírito Santo se revelou a ele no caminho, na figura de Cristo, que aparentemente se revela como um menino. Pedro, quando vê que a cidade está incendiando e aquele menino está indo para a cidade, Pedro olha para aquele menino e diz: Covades, para onde você vai se a cidade está pegando fogo? E aquele menino, que era Cristo se revelando a ele, diz: Pedro, onde eu vou? Eu vou para Roma. Talvez seja preciso eu morrer de novo pela minha igreja. E Pedro percebe que não era Cristo que tinha que morrer de novo pela igreja. Era ele que estava sendo convidado a dividir a sua vida e a repartir a sua vida para plantar as sementes do Evangelho. E Pedro dá meia volta, vai para Roma, é preso e morre crucificado de cabeça para baixo, numa cruz em forma de X. Covades, para onde você vai fugir de Deus? Deus aceita o seu amor imperfeito. Pedro foi imperfeito até os últimos dias da sua vida, mas foi fortalecido no Espírito para ser mais do que ele mesmo acreditava que podia ser. E Deus vai te capacitar, Deus vai te ajudar, Deus será contigo. E eu vou dizer para você a palavra que Jesus disse a Pedro naquela primeira vez que o encontrou pescando: deixa tudo, Pedro, e segue-me, porque eu te farei pescadores de homens. Amém. Aleluia. Meu irmão, eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu fui, porque olha, na medida em que você viu que eu me emocionei aqui algumas vezes, porque a palavra de Deus, ela é para nós exatamente isso. Ela é aquilo que nos emociona, ela é aquilo que nos toca. O Espírito Santo veio falando comigo ao longo dessa noite. Eu confesso que quando ontem eu já estava com tudo pronto porque eu ia dizer hoje de manhã, mas quando eu voltei a esse texto ontem à noite, eu fui até às 3 horas da manhã sem conseguir parar, porque a cada momento o Espírito Santo falava de um modo tão profundo ao meu coração, e eu espero que ele tenha abençoado a sua vida. Amém? Você quer compartilhar alguma coisa aí? Eu vou tentar aqui ver quais são as suas considerações, você que acompanhou, você que participou desse instante, viu? O vídeo ficará gravado no Facebook, então, se você se sentiu abençoado, ou mesmo você que não assistiu desde o começo, depois rebobina, vai lá do começo, assiste tudo, porque certamente essa palavra será bênção no seu coração e você poderá dividir ela com muita gente que poderá ser abençoada, viu? Eu agradeço aí a presença de todos que estiveram conosco nessa devocional, nos acompanharam aqui até o fim, um grupo fixo de gente aí que não arredou pé. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E se você tem motivos de oração aí, compartilha aí, porque nós vamos orar também, não só agora, vamos orar brevemente agora, mas eu estarei colocando aqui ao lado do nome de muitos irmãos que precisam de oração, aqueles que estão internados, aqueles que estão doentes. E se você tem alguém na sua casa, ou mesmo
não necessariamente alguém da sua casa, mas todos nós estamos tocados e comovidos pela situação das pessoas, a limitação da capacidade dos hospitais, os médicos, os hospitais lotados, profissionais de saúde sendo atingidos, né? Hoje de manhã me chegou uma notícia de uma pessoa muito querida, muito próxima, profissional da área de saúde, que está internada, e nós vamos orar em nome de Jesus. O nosso irmão do nosso presbítero Maurício está internado no respirador, em estado delicado, fazendo hemodiálise para poupar os rins. Os filhos do presbítero, filhos e nora do presbítero Carlos Oscar, da nossa irmã Ruth, também estão diagnosticados. Nosso irmão Alexandre está se recuperando em casa. Nós temos muitas pessoas pelas quais nós precisamos orar nesse momento. A mãe do nosso irmão Policarpo, líder de jovens, está também entubada em respirador, já desde a quinta-feira passada. E nós estamos intercedendo e orando, não só por ela, como pela vida do nosso irmão. E vamos orar por todos. Você que está colocando aí, pode ir colocando, mesmo depois que o vídeo acabar, você vai colocando aí os seus pedidos de oração, porque eu volto sempre aos comentários para anotar, para ver, para poder orar por você, para poder interceder e trazer aos motivos de orações da igreja a sua vida, viu? Que Deus tenha abençoado você, um bom dia para você, um bom trabalho, você que está no trabalho, você que está trabalhando em casa, você que está aí preparando almoço, você que está cuidando dos afazeres, você que em algum momento, que talvez não necessariamente agora de manhã, vai receber esta palavra, que Deus esteja com você e abençoe seu coração. Compartilha, viu? Curte nosso canal lá no Facebook, no YouTube, curte a nossa página, segue aqui a nossa página aqui e curte no Facebook também. Nós temos estado presentes juntos nessa caminhada durante este tempo todo, viu? Eu tenho aqui minha tia Laí, né? Que bom que você está aí com a gente, viu? Deus abençoe, dá um beijão todo na família aí. Eu estava falando das minhas limitações, né? E vocês da minha família sabem, né? Como se eu sempre fui um cara meio esquisito, né? Mas a misericórdia de Deus tem conduzido a nossa vida. Orem por mim, viu? E dê um abraço a todos aí. Pede oração por Cireia e Cireia Celso. Não sei se são um nome só, são dois. Vamos orar. Nosso querido Jorge, viu, Jorge? Deus abençoe você. Jorge Teixeira, que pede pela sua prima Paula, trabalha na área de saúde, né? E está com Covid-19. O Bonfim se sentiu fortalecido com a palavra da manhã. Glória a Deus, Bonfim. Eu também me senti muito encorajado, viu? Deus me abençoou muito. Espero que tenha abençoado você. Nossa irmã Carla Valéria pede que Deus nos abençoe. Aleluia. Irmãos, vou estar me despedindo. Vai colocando aí, não deixa de colocar não, mesmo depois do vídeo estar interrompido, o seu comentário, o seu pedido de oração. Oséias Lima pede oração pela sua família. E ele sabe que Deus vai fazer uma obra. Vamos estar orando sim, Oséias. Deus abençoe você, viu? Uma alegria ter você conosco. E vai curtindo, compartilha aí. Eu acho que se esse vídeo te abençoou, não tenho dúvida que você pode abençoar muita gente compartilhando esse link, estimulando as pessoas a assistirem, por mais que seja longo, mas você que ficou junto esse tempo todo sabe o quanto ele pode ter sido importante e pode fazer a diferença no coração de muita gente. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã. Guarda cada família, esteja com cada um. As famílias que estão enlutadas, as famílias que estão lutando contra parentes que estão com este diagnóstico. Senhor, pessoas que estão expostas, pessoas que estão vivendo problemas e crises financeiras, eu te peço, abençoa o nosso Brasil, abençoa a liderança do nosso país, nosso governo, nossos líderes do Estado, ó Deus, do governo federal, abençoe o presidente, abençoe as nações do mundo, abençoe, ó Pai querido, para que nós encontremos um rumo, um caminho, saídas, ó Deus, mas sobretudo que a sociedade ela encontre respostas para si mesma, Deus, para o nosso próprio coração. Que o Senhor seja a nossa luz, que o Senhor seja a nossa direção. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, hoje e sempre. Amém e amém. Graça e paz, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com você, sua casa e a sua família. Domingo, a gente se reencontra online, às 9 da manhã e às 19 horas, os nossos dois cultos, de manhã e à noite. E amanhã,
ainda sexta-feira, e no sábado você receberá o vídeo, estará publicado também aqui no Facebook, no YouTube e no grupo de WhatsApp, que o link sempre está aí para você entrar, se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp da nossa igreja, onde não é um grupo que troca mensagens, é um grupo onde apenas nós colocamos as mensagens oficiais da igreja, os vídeos, as devocionais, enfim, você pode fazer parte disso. Então amanhã o Fábio da Flon, nosso ministro de música, estará postando a devocional da manhã, e no sábado a minha esposa Margarete também, e durante todos os dias, a cada dia da semana, exceto quinta-feira, quando nós fazemos esse momento ao vivo, um dos nossos líderes da comunidade estão colocando uma palavra de esperança para o seu coração. Deus abençoe. Tchau. Foi uma alegria, um prazer, e espero que a gente vá se reencontrando. Nossas transmissões ao vivo são sempre domingo 9 e 19, às terças-feiras a reunião de oração às 19h30 e às quintas-feiras às 10 horas da manhã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar. Deus abençoe a sua vida.